Olá, pessoal. Hoje é dia 4 de outubro de 2023, são 20 horas na capital federal do Brasil e a gente vem aqui para mais uma gravação de Pits Invertidos, agora sob nova gerência aqui, nova equipe, né? Mas às vezes também dá um BO, o pessoal não pode atender e aí pega o pessoal do banco de reservas, então estou eu aqui de novo com vocês, né? Pessoal, na nossa agenda de hoje aqui, a gente tem super apresentações aqui. Temos o Felipe Cassapô, do Lelo Lab. Depois teremos o Emerson Marques, Andrade Gutierrez, o Michel Costa, do ExoHub. E a gente fecha aqui com o Algar, o Wellington Borel aqui, né? E como todo mundo já conhece, né, a dinâmica, a gente tem, assim, janelas de 10 minutos para cada um dos apresentadores fazerem uma conversa, né? A gente eu faço até um bordão assim, né? Eu vou seguir aquele negócio, eu falo assim, são 22 horas e 3 minutos, não 20 horas e 3 minutos, né? Porque a gente lembra que tem o tempo, né? Bem, e aí depois, se eventualmente precisar chamar atenção a alguma coisa, a gente dá um toque aí no nosso palestrante, mas normalmente aqui a gente tem feras aqui, né, em apresentações, normalmente o pessoal controla direitinho o seu próprio tempo, né? Então, vamos lá, né? E, bom, seguindo a nossa dinâmica, né, ao final da nossa apresentação que a gente tem aqui, dos colegas, a gente fica um tempinho a mais aí, já termina as gravações, tudo, a gente bate um papo aí a mais também. Então, eventualmente, os colegas que vierem para próximas sessões, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente tem seguido, né? E às vezes o pessoal fica assistindo as palestras, porque, né, não é todo dia que a gente tem, né, a oportunidade de estar ali, né, com uma turma como essa, né, para a gente poder interagir. Bom, feitas as palavras introdutórias, então já vou pedir para o Felipe, né, Felipe, se você puder já colocar aí sua apresentação ali no compartilhamento, né? E olha lá, então, já está com o Lelo Lab ali, então vamos lá, então, pessoal, porque são... Deixa eu colocar aqui, peraí, uma coisinha só, porque são 20 horas e 4 minutos na capital federal do Brasil, conosco Felipe Cassapô, Lelo Lab. Com você a palavra, Felipe. Obrigado. Um prazer estar com você, Henri. Um prazer estar com todas e todos que, como nós, acreditam na importância de inovar na vida em comum. O meu nome é Felipe Cassap, eu sou diretor do Lelolab, que é o laboratório de inovação da vida em comum da Lelo. E hoje eu queria compartilhar com vocês um sonho. Queria compartilhar o sonho da gente criar comunidades mais unidas, comunidades mais sustentáveis. Queria compartilhar o sonho com vocês de um mundo mais justo, mais equilibrado, em que todas as inovações que vocês podem desenhar, que vocês podem pilotar, que vocês podem entregar para a sociedade, permitisse efetivamente que todos pudessem viver de forma mais harmoniosa. Esse sonho é o sonho do Lelolab. Como eu comentei, o Lelo Lab é o laboratório de inovação da vida em comum da Lelo, e a Lelo, em pouquíssimas palavras, é a maior administradora de imóveis e condomínios do Brasil. Estamos falando de mais de 3.500 condomínios, impactando diretamente a vida de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de vidas que nós podemos apoiar, que nós podemos melhorar com inovações que, portanto, melhorem a vida em comum. Porque nós acreditamos que esse é o maior desafio que, como humanidade, teremos que enfrentar no século XXI. Os fatos e os dados são muito claros. São 8 bilhões de seres humanos convivendo no planeta Terra, brevemente 9 bilhões, 10 bilhões em 2050, sendo que a maior parte dessas pessoas vivem em grandes cidades, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, mas 60% das pessoas vivem em grandes cidades. E nós do Lelolab acreditamos que podemos inovar para poder gerar comunidades mais harmoniosas, para poder fortalecer a economia local e principalmente para desenhar uma urbanização regenerativa e não uma urbanização que seja destrutiva das pessoas e do meio ambiente. Então, para nós, inovar não é converter conhecimento em nota fiscal. Para nós, inovar é melhorar a vida das pessoas. É isso que efetivamente nos interessa. E nós não temos uma visão agnóstica
da nossa tese de inovação. Para nós não vale tudo. Nós temos uma tese de inovação muito clara e muito precisa e direta. Nós acreditamos que inovar para fortalecer a convivência em comunidade está vinculado a duas dimensões: melhorar o relacionamento interpessoal entre as pessoas nos seus condomínios, nas suas comunidades, para que possam confiar mais as umas nas outras e não mais viver na modalidade da dúvida ou até mesmo do conflito. E nós acreditamos que, junto com essa inovação social, é necessário desenhar serviços ambientais completos e integrados que endereçam as grandes questões: a energia, a água, o resíduo, o alimento, a mobilidade. Sem o endereçamento dessas questões, não haverá futuro para as comunidades humanas nesse planeta. Então, nós temos um sonho, como eu comentei, o nosso sonho é esse que eu quero compartilhar hoje com vocês, que são inovadores, que são empreendedores, pesquisadores. É o sonho de essa urbanização verde, esse condomínio verde, um condomínio que entregue muito mais do que ele remove da sociedade, que entregue muito mais em termos de limpar água, em termos de gerar energia, em termos de logística reversa de resíduo. É o Condo Verde, um condomínio perfeitamente sustentável. Somos uma aceleradora, nós temos tido a honra nos últimos 2 anos de acelerar 44 startups, que vão desde startups que lidam com hortas urbanas, até, por exemplo, startups que olham para o condomínio e para a cidade com o olhar da caminhabilidade, o olhar das crianças, e a gente tem implementado diversos tipos de inovações sociais e ambientais nesse sentido. Nós somos também um laboratório de pesquisa aplicada e nós trabalhamos com bolsistas de pesquisa, que são os nossos agentes Lelo de inovação condominial. Trago aqui a foto dos nossos pesquisadores, que são todos bolsistas de mestrado e doutorado, e faz um estudo de data science, né, um estudo baseado em dados, para compreender o mundo no qual a gente vive. Então, eles vão ao seu encontro, no seu condomínio, na sua comunidade, fazer um diagnóstico com base em fatos e dados das condições atuais de sustentabilidade social e ambiental da sua comunidade, do seu entorno, e propõe um plano de inovação para você poder aumentar o grau de maturidade socioambiental do seu entorno. Nós temos tido até agora a honra e o trabalho árduo de atender 233 condomínios, impactando mais de 50 mil unidades habitacionais e melhorando a vida, assim a gente espera, de mais de 120 mil pessoas. Um último exemplo, para fechar essa breve explanação do que é o Lelo Lab, é um dos nossos últimos processos de inovação chamado Esse Condomínio no Bairro. Neste contexto, a gente tem trabalhado com o que a gente chama de superquadras. A superquadra é uma compreensão urbana de várias quadras dentro de uma cidade, onde a gente tem a oportunidade de unir as vizinhanças, unir as comunidades em prol de uma visão comum. Vou ilustrar isso com um pequeno exemplo, o exemplo do Gran Reserve Paulista, que é um complexo de 7.200 apartamentos, 20 mil moradores na região de Pirituba, em São Paulo. A gente tem implementado, então, essa lógica desse condomínio no bairro, com iniciativas como o Jogo da Vida em Comum. Aí vocês podem ver os moradores vencedores do Jogo da Vida em Comum, que consistiu em entregar gentilezas urbanas para os seus vizinhos. E temos tido, para citar um último exemplo, a possibilidade de reativar a horta comunitária desse ambiente e criar um conceito dos guardiões da horta, para que essa horta possa ser esse ambiente comunitário de convívio de todos os moradores. Somos finalistas do segundo prêmio ECOA, isso nos deixou muito felizes. E eu quero simplesmente convidar a todas e a todos que desejam melhorar a vida em comum nas nossas cidades, nos nossos ambientes urbanos do século XXI, a se juntar a nós. Esse é o Lelo Lab e devolvo aqui a palavra agradecendo pela oportunidade. Perfeito, então, Felipe, muito obrigado aí pela apresentação, né? Eu vou até pedir para os nossos colegas, todos estão aqui, né? Uma salva de palmas aí para o Felipe Caçapó, né? Vamos lá, né? Legal, Felipe, obrigado, tá? Ô, Felipe, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu vou puxar aqui a fila, né? É bacana, né, ver os projetos todos do Lelo Lab. Então, assim, eu fico pensando, né? Então, se você tem soluções
que são alinhadas, né, com essa missão, essa visão que você passou para a gente do Lelo Labs, que envolve comunidades, envolve esses temas todos que você colocou. A ideia é o quê? Podemos procurar o Lelo Lab e como que é o caminho para chegar a Então, nós vocês? somos uma aceleradora e a gente tem chamamentos 2 vezes ao ano para todos os inovadores, pesquisadores que desejam conosco melhorar a vida em comum. Aí é só escrever o seu projeto no chamamento, aí é fácil de encontrar, lelolab.com.br. E para os pesquisadores que desejam também realizar pesquisa junto conosco, a gente utiliza bolsa de mestrado e doutorado para também levar as pesquisas ligadas à urbanização sustentável para as cidades. Legal. Felipe, você tem, aproveitando que, né, nosso tempo aqui na nossa janela, tem algum case assim que você chega e fala, putz, esse daqui é um case que foi muito legal. Claro que tem vários, né? Mas às vezes tem aquele que você chega e fala, esse foi muito legal. Uhum. Bom, eu contei, eu acho que eu posso detalhar um pouco mais o tema do Gran Reserva Paulista, é um ambiente gigantesco, a gente está falando de 20 mil moradores, a gente está falando de uma imensa quantidade de condomínio, e lá a gente fez um trabalho bastante interessante, que eu gostaria de referenciar aqui, que é a virada da vida em comum. A virada da vida em comum envolveu, ao longo de um dia inteiro, mais de 2 mil participantes que vinham participar de atividades de reciclagem, atividades também circenses, culturais, para que a comunidade possa se reconhecer. E a gente fez também, aproveitou para realizar um trabalho de fortalecimento da economia local, com um processo que a gente chama de os tesouros do bairro, que são os empreendedores que têm alguma coisa a oferecer para a sua comunidade, né? Para você não precisar se deslocar e fazer 20 quilômetros para encontrar uma refeição saudável, 30 quilômetros para ter um professor de piano. Tudo está a um passo da sua porta, nos seus vizinhos. Mas para isso você precisa tecer laços comunitários de relacionamento com os seus vizinhos. Então, essa virada da vida em comum, esse trabalho no Gran Reserva Paulista, acho que é um caso que, enfim, a gente pode relembrar como algo que foi muito especial para nós. E envolveu os processos de Open também, Felipe, assim, Com certeza, as nossas startups estiveram lá conosco, a Jogaderia, por exemplo, a Cocriança e várias outras startups que trabalham conosco no processo de aceleração. excelente, então, né, ô Felipe? Bom, obrigado mais uma vez, né, Felipe, aqui, porque agora são 20 horas e 14 minutos, a gente deu em ciminha do nosso tempo, uma fantástico, né? Trabalhar com gente que está acostumada é outro nível, né? Bom, agora vamos seguindo aqui a nossa jornada, eu vou pedir já para o Emerson Marques já deixar aqui a apresentação dele no jeito aqui, né, para depois a gente poder fazer aquela, aquela abertura, né, Emerson, da gente lembrar do tempo direitinho, né? Olha lá, inovação aberta na Andrade Gutierrez, tem tela cheia já, Já. porque vamos lá, né? São 20 horas e 15 minutos na capital federal do Brasil, conosco Everson Marques da Andrade Gutierrez. Vai lá, Everson, com você a palavra. Bom, pessoal, meu nome é Everson, consultor de inovação da Andrade Gutierrez. Eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre o que é a AG e como que ela impacta hoje na vida de milhares de pessoas do nosso país e também do mundo, né? Por que não? Nós somos uma empresa aí global, né? A Andrade Gutierrez, né? Sempre eu comento, né, Henri? A gente tem obras de infraestrutura, né? Básicas hoje aqui no nosso Brasil. Então, toda vez que a gente liga, né, o nosso notebook, toda vez que a gente acende uma luz, né, Andrade Gutierrez, ela tá ali, ela faz parte dessa história, né, fazendo essa conexão ali com quem usa, né? Pode ser que quem usa no dia a dia não se lembre tanto, mas a nossa obra está lá, de infraestrutura, como a Itaipu, né, por exemplo, Binacional, que foi a gente que construiu, assim como diversas outras obras no nosso país, como rodovias, termoelétricas, né? Usinas. Então, a gente leva essa energia, essa água, né, para milhares de brasileiros hoje. Então, isso é super importante, né? Essa área da construção e engenharia. Tá? É uma empresa que está há mais de 70 anos no mercado, super consolidada, tá? E com muito orgulho também, né? Assim, a gente teve o primeiro programa de inovação aberta da engenharia e construção no Brasil. Então, a Andrade Gutierrez, ela é pioneira no seu setor de atuação, né? Nós temos hoje o Vetor AG, né? Que está aí completando 6 anos de vida esse ano.
tá? Então, é um processo que já está bem maturado dentro do Andrade Gutierrez, tá? E a gente também tem essa intenção de construir laços, né, com essas startups, né, ali, né, quando a gente faz essa chamada ali uma vez por ano, né, onde a gente lança diversos desafios estratégicos da nossa companhia para a gente se conectar ali com o ecossistema, tá? Então, aqui tem um pouquinho de algumas startups, tá, que a gente que se passaram pelos nossos 6 anos aí de programa, tá? Tem vários casos super legais aqui, depois a gente pode contar mais no final, tá? E assim, o que nos dá muito orgulho, que nos motiva muito também, agora a gente lançou recentemente, né, que é o Vetor AG Ventures, tá? Nós divulgamos no mercado, né, há pouco tempo, tá? Então, é uma parceria muito forte que a gente construiu com a FCJ, Venture Builder, né? Então, é uma parceria que a gente enxerga muito valor, de muito sucesso, tá? Então, tá um baby, né? A G Ventures agora ela é um baby, tá? A gente está nesse processo agora também de maturação. Então, essa comunicação com o mercado é super, super importante. E assim, eu gostaria de também trazer para vocês, né, alguns desafios que nós estamos divulgando agora no sexto ciclo, tá? Acho que é uma ótima oportunidade, a gente está com inscrições aí aberta, tá? Aí a gente está pegando os 3 pilares, tá? Tanto a parte de construção, engenharia e canteiro de obras, tá? Então, você, né, que possui uma solução ali de inteligência artificial, por exemplo, que possa solucionar problemas de engenharia, como principalmente na parte de projetos, propostas técnicas, né, o desenho, né, orçamentário, é super interessante. Se faz sentido para você, acho que essa é uma grande oportunidade de se conectar com a gente nesse momento. Na parte também de suprimentos, especificamente em estoque e materiais, né, principalmente ali na parte de controle de agregados, né, que é uma atividade muito forte ali na área de mineração, por exemplo. Se você tiver também rastreabilidade, movimentação de materiais, se faz sentido para você também, acho que faz muito dar esse primeiro passo para se conectar aqui com o Vetor AG. E por último, também no canteiro de obras, né? Canteiro de obras é o nosso coração, né? Onde tudo acontece, tá? E aí é um ambiente também extremamente desafiador, tá? Então, fica o convite, né? Se você tem soluções ali para o canteiro, tanto na parte de saúde, segurança dos nossos colaboradores, na parte de projetos modulares, tá? É, fique à vontade, acho que é uma grande oportunidade, tá? De se conectar com a gente. E aqui o QR Code, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre Andrade Gutierrez, esse é o nosso site, né, que vai ser levado lá para o vetorag.com.br. Perfeito. Então, Emerson, acho que você consegue já descompartilhar a sua tela aqui agora, Emerson? Enfim, Então, show. vamos lá. Opa, deu certo aqui. Então, aproveitando aqui, né? Vamos para uma salva de palmas para o Everson também aqui agora, né? Muito bom, Everson. Bacana demais, né? Você até lembrar da gente, né? Quanto que a Andrade Gutierrez faz parte da nossa vida mesmo, né? Inacreditável. O Felipe, eu não sei se você viu no chat, eu até escrevi para você assim, ô Felipe, você consegue ajudar nas interações com o Everson aqui, né? Porque você vai sair daqui a pouquinho, mas não posso perder a oportunidade de ter o Felipe Uhum. entrevistando o Everson também aqui, né? Entrevistando não, interagindo entre colegas, né? O Henry. Inclusive, o Felipe Caçapô, ele foi meu professor, tá? Há Eu? muitos anos atrás, em 2012, na UFMT. Ele tinha Ah, uma disciplina especificamente Design Thinking, tá, Felipe? Então, me lembro até hoje, foi o meu primeiro contato, inclusive, com design, tá? Então, isso bem, eu super Everson. acompanho o seu trabalho aí durante muitos anos, tá? Legal, que legal. Mas vamos lá, Felipe, vamos lá. Claro, Vamos. parabéns pelos trabalhos da André Gutierrez, pelo seu trabalho em particular. Eu vi o foco que vocês dão à inteligência artificial. Eu queria que você comentasse um pouquinho dos desafios de desenvolvimento humano de pessoas na inteligência artificial. Não, muito bom, Felipe. Na parte de desenvolvimento humano, especificamente no canteiro de obras, tá? Na etapa ali de recrutamento, na parte de recrutamento,
essa escassez de mão de obra hoje que nós temos nos nossos canteiros, ela é bem latente, tá? Então, a gente vê aí com uma grande oportunidade, né, da gente aprimorar esse processo, tá, de recrutamento, onde a gente consiga, né, captar de forma muito mais ágil pessoas extremamente qualificadas. A gente leva muito a sério, né, esse compromisso ali da qualidade no momento do recrutamento, tá? E assim, obras remotas, né? Geralmente uma obra ela não está ali numa cidade como São Paulo, ela está ali no interior de um estado do Mato Grosso, no interior do estado do Pará. Então, o acesso tanto a materiais, recursos, né, inclusive talentos, né, como pessoas, é escasso. E aí a gente precisa agora utilizar o que? A tecnologia a nosso favor. A gente está captando também startups nesse sentido, tá, de inteligência artificial que possam nos ajudar nesse processo de recrutamento. E a gente está testando aí algumas oportunidades, a gente está vendo alguns bons frutos, tá, Felipe? E, assim, é extremamente importante que esse movimento aconteça, tá? Para a gente ter essa agilidade realmente na captação e também no desenvolvimento, claro, que aí é toda a parte da nossa área de gente de gestão, né? Porque mais do que contratar, a gente também tem que desenvolver e formar, né? Então, milhares de colaboradores já passou por diversas obras da G, então é uma grande oportunidade também da gente manter esses talentos retivos. Perfeito, então, né? Bom, deixa eu aproveitar agora, vou aproveitar e fazer umas perguntas também, fiquei curioso daqui, Emerson. Uhum. Emerson, vou fazer uma pergunta assim, assim, em relação a Andrade Gutierrez, né? Você tem uma chamada por ano e a próxima é daqui a 6 dias que fecha, né? Isso. Mas assim, eu imagino que mesmo que feche assim, esse negócio, assim, não fecha mesmo, né? Continua meio aberto. Conta aí pra gente como que é esse negócio aí. Porque uma vez Não, por ano não. dá dó, né? Isso, a gente faz desafios estratégicos, né, uma vez por ano, mas o Vetor AG, ele é aberto 24 horas durante os 365 dias, tá? Então, independente de ter alguma chamada aberta ou não, tem um local específico dentro do vetorag.com.br que você já pode inserir ali a sua solução e se conectar com a gente. Ah, perfeito. E vou fazer uma pergunta assim que é comum para todos, né? Ah, conta um caso assim que de repente você lembra assim rapidinho, né, de uma coisa que foi legal aí que vocês viram acontecendo. Sim, ó, tem um caso muito legal que a gente, sobre o canteiro, né? Os nossos maiores desafios são no canteiro. E, assim, como é difícil o acesso à água, né, no canteiro de obra, uma questão tão simples, né? Porque são obras remotas, você não tem uma distribuidora, né, de água que passa por ali, mas a gente precisa fazer uma captação adequada, né? Então, a gente faz ou tanto uma captação através de poços, né, ou de rios, mas a gente precisa, além disso, oferecer uma qualidade de potabilidade que garanta o consumo humano, tá? E a gente tem uma startup aqui que eu sou super fã, trabalha com a gente há algum tempo, já que é a PW Tech, tá? E eles conseguem dar essa oportunidade de acesso a uma água potável para o consumo humano, tá? Então é basicamente assim, uma caixa modular, né? Que tem inclusive um sistema solar que permite ela ter essa autonomia de funcionamento, né? Não precisando de tomada, por exemplo, e aí ela faz a filtragem dessa água, turbidez, né? Essa parte de partículas, né? Inclusive, é um projeto sensacional, assim, tem uma parceria com a universidade muito forte. Acho que é um dos grandes casos de sucesso, assim, Henrique. Ah, beleza, né? E o que é legal, né, lembrando até as soluções do Lelo, também as da própria Andrade, você percebe que as soluções de vocês, de fato, quando a gente fala de Open Innovation, né, pô, falta água em algum lugar, falta para um monte de gente, né? E não Exato. é core de vocês, então provavelmente é uma tecnologia que escala para outros mercados também, né? É, vai ser Com bem legal. certeza. Tá ótimo, então, né? Porque agora aqui a gente é impressionante como a turma é boa, assim, ó, reloginho em cima, né? Tá vendo aqui? Então, eu já vou pedir aqui agora já pro Michel, né? Se tá na sequência aqui. Viu, Everson? Agora você já viu que pela ordem alfabética, assim, agora você é o puxador de papo depois também lá com o Michel, né? Vamos lá, então, né? Porque são 20 horas e 26. Aliás, peraí, antes de falar de 26, vamos pedir para o Everson abrir a apresentação dele, né? Para não ter aquele negócio do estresse, né? Isso não pode, né, gente? Consegue abrir aí, Michel? Sim, Isso. sim. Vamos lá, tela cheia.
Ah, agora sim, hein? Peraí que agora eu vou fazer aquele bordão assim para já Forte. preparado na linha do tempo, né? Vamos lá, né? Porque são 20 horas e 27 minutos agora. Conosco, Michel Costa, do ExoHub. Olá, Michel, com você a palavra. Tudo bem, pessoal? Obrigado a oportunidade aí de dividir com vocês, né? Esse espaço. Eu já tive a oportunidade ano passado também de participar de uma rodada dos pitches inversos. É uma oportunidade interessante, né? Onde a gente compartilha as nossas teses, as nossas iniciativas com o ecossistema e se coloca numa posição de compartilhamento, né? De conexões e de enxergar muito do que está acontecendo. A inovação aberta, eu acho que mais do que o termo, realmente, na comunidade do Open Innovation, a gente consegue construir essa cooperação e toda vez é uma troca, né, bastante importante. Apesar de já ter algum monopólio aqui da FCJ, né, porque a Vetora G é parceira da FCJ, a Algar Telecom depois vai ser parceira também, e nós temos 3 Venture Builders nos nossos hubs de inovação com a FCJ, né, então algumas coisas acabam se repetindo de maneira positiva, né, porque estão impactando o mercado. Mas o ExoHub nasceu, né, com o objetivo da gente ter um lugar, né? A gente admira alguns pensadores, né? E Leonardo da Vinci dizia que uma das bases é a liturgia, o ritual, né? E não existe crença sem templos, né? A gente entende, então, que surgiu a ideia quando a gente começou a ter aqui no Rio Grande do Sul alguns hackathons, que eram aqueles picos de adrenalina, né? A gente fazia uma similaridade com eventos de religião, né? Que o pessoal vai no final de semana, se junta, os jovens, tudo, e na segunda-feira sai catequizando. A diferença é que na liturgia da religião, tu tem o templo para se reencontrar no próximo domingo, e na época, na inovação aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tinha esses espaços para reencontrar as pessoas e ficar retroalimentando esse processo. Somando isso com, né, eu gostei muito da fala do Felipe, que não o conhecia, né, e me senti meio Darth Vader da inovação, porque a gente tem uma camiseta que diz que a inovação é a criatividade que gera boleto, né, então, mas é muito legal ver esses contrapontos e como os humanos se complementam, né, então, somando essa coisa mais litúrgica, né, que a gente tinha, com a parte mais de fazer negócio, o ExoHub nasce, então, com o objetivo de conectar o networking das pessoas para se encontrar com isso, baseado num conhecimento, com o objetivo de gerar valor, né? Então, dentro desses pilares estratégicos, a gente entendeu que precisava fomentar os ecossistemas que a gente participasse, ou criar os ecossistemas onde ele não existisse como um ponto, né, do foco do desenvolvimento corporativo, porque também entendia que o Brasil era um país, na última década que precisava se basear muito nas corporações, né, para construir um venture capital e uma inovação verdadeira baseada nas demandas da corporação. Então, o ecossistema é baseado e foi construído em cima dessas ferramentas, metodologias e técnicas corporativas, também se conectando, todas as nossas unidades, nós temos 7, eu vou falar um pouquinho para vocês aí no Brasil, todas se conectando muito com o ensino, que é um pouco do que o pessoal já falou aqui, da formação de talentos, da conexão, de preparar, né, as pessoas que vão realmente implementar as inovações, né? A provocação do Felipe em relação à inteligência artificial, né? Eu acredito muito que a inteligência artificial vai ajudar, ela não vai acabar com as profissões, mas infelizmente os humanos que dominarem a inteligência artificial nas suas profissões vão tornar a vida dos outros profissionais muito difícil e a gente precisa democratizar esse acesso através do ensino. Pesquisa e desenvolvimento, porque a gente não pode simplesmente trabalhar numa inovação mais simplista, tem que ter muito deep tech, tem que ter muita coisa ainda acontecendo, a gente tem muita inovação não aplicada, que precisa ser aplicada, mas também precisa continuar desenvolvendo novas tecnologias, e tudo isso através de uma metodologia, né? Inovação não é anarquia, inovação é método, é conexão, é entrega, é resultado, para que a gente possa ficar conectando, né? Com isso a gente se tornou, então, nós temos hoje dentro do grupo 3 verticais que representam os nossos negócios. Hoje eu vou falar do ExoHub, que é o networking, mas a gente tem consultoria de inovação aberta e tem uma gestora de capitais para fazer os nossos veículos de investimento. Então, hoje o nosso portfólio são 32 startups, 640 milhões de reais sob gestão, né, em 11 fundos, começando também agora com as iniciativas das Venture Builders, e hoje eu vou falar do ExoHub, que acabou se tornando uma empresa especialista em transformar espaços físicos em laboratório de inovação aberta,
para que a gente possa ter a oportunidade de conectar tecnologia, educação do futuro, startups, inovação, né, dentro desse contexto, com o objetivo final que esse ambiente empresarial possa entregar desenvolvimento para a comunidade, né? Hoje a gente tem um hub em parceria com a Álvares e Marçal em São Paulo, que é o BIS Hub, e depois tem outras unidades próprias, né, divididas por tese. Então, em Cascavel, no Paraná, a gente tem o nosso hub de inovação do agronegócio, que são 72 hectares, uma fazenda conectada, apoiada com o Parque Tecnológico de Itaipu e a Copavel. Em Foz do Iguaçu, a gente tem um hub focado em transformação digital, logística e internacionalização, junto com a Associação Comercial de Foz do Iguaçu e também com o Parque Tecnológico de Itaipu. Na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um hub focado em saúde, junto com a Unimed e Missões. No Rio Pardo, a gente está construindo aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, junto com a Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, um hub focado em saúde, indústria e agricultura familiar. Em Porto Alegre, a gente nasceu em Porto Alegre, então a gente concentra os nossos 3 maiores hubs estão na região metropolitana de Porto Alegre, um em Novo Hamburgo, com indústria criativa e varejo, Porto Alegre, fintechs, e outro em Porto Alegre, focado na saúde. Então, a gente teve essa dispersão de estar se conectando, e o mapa ele foi se complementando aonde não tinha tanto essas iniciativas, porque a gente admira demais, por exemplo, o Vale do Pinhão em Curitiba, a CAT em Santa Catarina, o Pacto Alegre aqui em Porto Alegre, né, e essas conexões. Então, a gente foi construindo esses nossos pontos de contato onde eles não existiam, né? E aqui falando um pouco, então, né, desses espaços, a gente sempre foi identificando o DNA das corporações e o DNA das regiões. O Oeste Paranaense, por exemplo, é o maior produtor de frangos do mundo, né, um dos maiores produtores de soja, trigo, isso. Então, nada mais indicado que a gente tivesse efetivamente uma tese de agronegócio conectando isso. Com uma grande vantagem, que o nosso parque tecnológico da Copavel, onde está o Espaço Impulso, que é o ExoHub na região oeste do Paraná, se transforma na primeira e maior feira do agronegócio brasileiro, que é o Show Rural. Então, durante o ano todo, a gente valida as tecnologias, durante o ano todo, a gente conecta as startups com o mercado e com o ecossistema, e ali que está instalada a Iguaçu AgroVentures, que é a parceria com a FCJ, e depois tem uma feira, né? Com ano passado não, esse ano, em fevereiro, 384 mil pessoas passaram nessa feira com 690 corporações. Então, tu tem a possibilidade ainda de ajudar essas startups a irem para o mercado. O de Foz do Iguaçu, por uma característica específica, né, que é uma das poucas tríplice fronteiras, né, da América Latina, onde a gente consegue conectar e fazer uma cultura. Eu venho batido muito na tecla do empreendedor brasileiro que não pensa em exportar, e é uma característica nossa, né, porque a gente já é o dobro de toda a população da América Latina, e ainda tem a divisão da língua, e a gente aprende a falar inglês, se prepara para falar inglês, tenta vender nos Estados Unidos, e esquece que a gente pode ganhar muito dinheiro vendendo em dólar para a América Latina também, então a gente vem desenvolvendo essa característica. Aqui, rapidamente, um pouco dos nossos espaços, são todos espaços muito cleans, muito efetivos, a gente brinca, né? E não posso brincar muito, ainda bem que o Felipe já saiu, né? São espaços para gerar resultado e dar dinheiro, não para postar no Instagram, né? Então, a gente tem uma cultura bem focada, né? E conectar, integrar. Uma característica interessante do de Foz do Iguaçu é o primeiro lugar que eu conheço que foi desenvolvido um centro de desenvolvimento regional. Então, os 23 atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação da cidade estão no mesmo prédio, e o hub de inovação fica nesse prédio. Então, está lá Sebrae, BNDES, BRDE, Polo, enfim, está todo mundo junto, né? Aqui um pouco também, aqui, né, similar a Andrade Gutierrez, tem uma empresa chamada STE Engenharia aqui no Rio Grande do Sul, que é muito focada em projeto, desenvolvimento de grandes obras, e eu me esqueci de citar que o hub de Canoas é focado em infraestrutura, sustentabilidade e mobilidade urbana, por causa desse DNA. Aqui, junto com o pessoal da Braskem, a gente desenvolveu uma ciclovia em plástico reciclável para implantação em cidades, que foi algo bem interessante. Também todo um mapeamento de ativos urbanos e faixa de domínios de rodovias por drone. E o ExoHub LIA, que é o nosso principal hub de fintech, tem o nome LIA, né, de Laboratório de Inovação Aberta, que está dentro do nosso DNA, né? Todos os nossos espaços eles são em torno de 1.500, 1.900 metros quadrados em média, para poder
abrigar todas essas nossas iniciativas. Então, assim, rapidamente, né, colocando um pouco dessa infraestrutura à disposição de todo o ecossistema, a gente conecta esses pilares das corporações que têm os problemas, das startups que vão desenvolver essas soluções ou já têm soluções próprias para serem apresentadas, e permeia isso tudo com a área de investimento, porque no final do dia, boas iniciativas e boas soluções para problemas reais devem gerar valor ou devem receber investimentos, né? Então, esse aqui é o nosso maior projeto. Ele iniciou agora com 4.000 metros quadrados, mas a extensão dele total vão ser de 6.000 metros quadrados, um investimento de 32 milhões de reais. E deixo aqui mais uma vez meu agradecimento, né, e compartilhamento para que qualquer um de vocês possa conhecer esses espaços e se conectar com a gente. Perfeito, Michel, né? Obrigado aí pela apresentação, né? Legal, a gente vai assistindo, nem viu o tempo passar, né? 20h37 aqui em ponto, né? Mas Tentei acelerar para não comprometer tá o bom, então, Wellington no uma salva de final. palmas também aqui, Obrigado. né? Também aqui para o Michel, né? Muito legal, Michel, ver a apresentação e você comentou, né? No ano passado você fez a apresentação, já tinha assistido. Eu acabei de referenciar vocês para um colega, na verdade, que trabalha com ecossistemas, e falei, cara, você tem que conhecer lá o Oxo Hub, né? E por coincidência estou aqui hoje com vocês. Mas Que eu legal. tenho aqui Everson Marques, que embora tenha estourado o tempinho ali, pelo menos uma interaçãozinha assim rápida com o Michel, a gente vai pedir para o Everson fazer, né, Everson? Perfeito, muito bem. O Michel começou a contar a história aqui dos espaços físicos, né, que vocês fazem todo esse movimento de transformação, e lembrou muito a sala de inovação, né, dos anos 2000, 2010, né? E que, na verdade, com o tempo, né, viu que a gestão dessas salas, elas foram morrendo, né, Michel? Justamente porque a inovação, ela precisa ser gerida por alguém, ela precisa ter uma estratégia ali focada dentro desse espaço, né, para que ele energize toda a empresa, né? Então, assim, acho que a minha pergunta vai muito nessa linha. No momento que vocês implantam ali, né, essa proposta de parceria ali com vários outros atores, vocês formarem esse hub consistente, como que isso é internalizado hoje pela empresa, né? Ela consegue ter essa energia, né, suficiente também dessa gestão, né, desse hub em Eu conjunto para que ela não morra ao longo do tempo? Perfeito. Eu não sei se vocês, imagino que já tenham visto a curva dos 6Ds, né, da disrupção, né, que chega um determinado momento que tem a desmaterialização. Então, antes disso se tornar um conceito, antes da gente ter efetivamente a disrupção e o crescimento, a gente passa por uma série de iniciativas, né? Então, a gente viveu a era dos puffs coloridos, né, e que quem dava o budget era o marketing. E eu acho que hoje a gente vive uma transição importante que eu não preciso de um lugar tão legal, mas eu preciso de um lugar com alma e propósito. E o final do dia é resolver problemas reais. Então, eu vejo que, pegando um pouco, né, eu gosto muito dessas relações humanas, da forma como a gente se relaciona, e que por mais disruptivo que a gente seja, no final do dia somos humanos, né? A gente tem que ter dois gatilhos na vida da gente. Ou a gente investe e compra e se dedica por desejo ou por dor, né? São os dois gatilhos que nos movimentam. E as empresas, num determinado momento, se movimentaram por uma coisa que fica aqui no meio, que é a inveja, a luxúria. Ah, o fulaninho tem uma sala colorida, eu também quero ter. O meu concorrente está dizendo que está fazendo uma iniciativa de inovação aberta, eu também vou fazer. Como é que é o nome daquilo mesmo? Bet, né? Eu vou fazer um bet também. E assim aquilo foi indo. Só que hoje a gente começa a ver que o mercado amadureceu e a gente entende que uma empresa como a nossa, quando contratada com profissionalismo, ela vem com um budget com resultado definido. Então, tu tem um KPI, tu tem um OKR, tu tem um objetivo para chegar lá na frente. Então, eu vejo que foi uma evolução natural que hoje em dia tu já não aceita mais só a salinha da inovação, como tu disseste. No final do dia tem que comprar alguma coisa ou resolver alguma coisa. Perfeito, então, Michel, já te agradecendo mais uma vez aqui. Eu tenho umas perguntas para fazer, mas não vou nem fazer agora, porque a gente Fica tem que... tranquilo. Me Não, passei. eu vou fazer depois ali. Tem uma pergunta aqui, ó, que depois o pessoal está assistindo a gente, depois o Michel vai falar, né? Mas eu queria entender bem
como funciona a questão, né, de quem são normalmente os contratantes, né, do ExoHub, isso aqui, o modelo de negócio de vocês, e como que isso tudo se conecta, né, que você estava comentando da FCJ, né, que tem toda, né, uma rede fantástica também, né, mas como a gente tem o horário e essas coisas todas, e é importante a gente manter o nosso ritmo, a gente vai deixar isso para o nosso papo depois, né? Então, eu vou pedir agora já para o Wellington Borel da Algar aqui já preparar aí sua apresentação, né? Já colocar ali. Vamos lá, né? Porque são 20 horas e 42 minutos na capital federal do Brasil. Conosco, Wellington Borel da Algar. Wellington, você é a palavra. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Feliz por estar aqui com vocês para falar um pouquinho aqui da Algar Telecom Venture Builder, né? A gente nasce com uma missão de construir a telecom do futuro, né? Eu sou o Wellington Borel. Estou feliz demais por estar aqui. Essa semana para a gente está sendo bem curiosa. A gente tem feito pitch reversos assim, de uma maneira. Alguns já aconteceram essa semana, né? E a gente tem esse desafio muito baseado um pouco na história do Grupo Algar. Não sei quanto você conhece do Grupo Algar, né, mas a gente nasce para ser um parceiro estratégico das startups por causa daquele famoso paradoxo, o paradoxo entre uma grande corporação e uma startup, né? A grande corporação ela tem grana, ela tem acesso ao mercado, ela tem governança, ela tem segurança, mas ela não tem algumas coisas que a startup tem, né? Então, a startup tem agilidade, a startup ela tem um time muito que nasce digital, né? Então, tem algumas apetite a risco. Então, é uma combinação perfeita e é exatamente por isso que a gente acredita na inovação aberta, né? Então, a gente quer levar as startups para o próximo nível. Vocês estão vendo direitinho a apresentação, né? Então, prazer, nós somos a Corporate Venture Builder da Algar Telecom, né? A gente investe em startups inovadoras para atender os desafios da transformação digital da Algar Telecom e acelerar o crescimento da startup através de acesso ao mercado. O Grupo Algar ele é composto basicamente hoje de 4 grandes empresas. Então, se é interessante para uma startup se conectar com uma grande corporação, é importante entender, cara, qual o tamanho, né? O que representa essa grande corporação. O Grupo Algar ele tem hoje 4 grandes empresas: a Algar Farming, a iniciativa empresa de agro, o Aviva, que é empresa de entretenimento, turismo, né? Com Costa do Sauípe, provavelmente você já ouviu falar, Rio Quente Resorts, Hot Park, são empresas de turismo e entretenimento que a Algar é majoritária, né? Então, a Algartec, que é uma empresa que nasceu para atender essas empresas do grupo, hoje tem a operação em diversos países, e a Algar Telecom, na qual a Algar Telecom Venture Builder ela nasce para atender os desafios de transformação digital da Algar Telecom. Mas como o nosso foco é acesso ao mercado, a gente utiliza dar acesso ao mercado das startups, a gente já utiliza tanto a Algar Telecom para gerar negócio para as startups investidas, como também as empresas do grupo. Então, nós hoje, para quem não conhece a Algar Telecom, né, a Algar Telecom uma das maiores empresas de telecom, né, hoje, no ano passado, né, teve 2,8 bi de receita líquida, já está em 372 cidades, 200 mil clientes, pessoas jurídicas, né? A gente está falando aqui de 200 mil só PME, e se a gente for olhar também outras categorias de empresas, são mais de 300 mil, e clientes, pessoa física, B2C, mais de 1,3 milhões de clientes. Então, isso aqui mostra um pouco do tamanho da robustez da Algar Telecom. Nosso modelo de investimento de startups, a gente utiliza um earn-out, né? A gente investe o que a gente chama do melhor dinheiro, que é o dinheiro do cliente, gerando nota. Acho que o Michel falou sobre isso, né? A importância de gerar negócio para os empreendedores, para os negócios dos empreendedores, né? Então, nessa cláusula nossa de earn-out, a gente define metas financeiras para atingir entre 12 e 24 meses, né? E a gente só passa a ter direito de exercer a opção de compra do equity se essas metas forem alcançadas. Aqui mostra que nós somos skin the game, né? A startup precisa ter as competências necessárias para poder se relacionar com a Algar Telecom,
mas a gente também precisa atender os desejos e de encontro à estratégia também das startups. Então, é um relacionamento mútuo de crescimento, de aprendizado mútuo e para o crescimento de verdade. A gente, basicamente, a gente se posiciona entre uma aceleradora e um venture capital, né? Porque a gente auxilia no processo de acesso ao mercado, então esse é o nosso foco. Eu gosto desse slide porque a gente consegue posicionar ali entre de diversos modelos que existem, né? Na nossa tese, a gente basicamente, como a gente conecta os desafios da transformação digital da Algar Telecom, a gente tem 4 principais alavancas, são 7 desafios de transformação digital da Algar Telecom, e dentro da nossa tese, a gente tem 4 alavancas que a gente foca, que é novos negócios digitais, operações automatizadas, experiência digitalizada e data-driven. Então, a gente procura startups que estejam... Só um momentinho, por favor. Pessoal, eu tô falando aqui, está gravando. Então, a gente procura startups que se conectam a esses desafios, tá? Na nossa tese de investimento, quando a gente olha para as startups, a gente tem alguns parâmetros essenciais para essa operação. Além daquelas alavancas, o nível de maturidade de startups que a gente busca é startup em validação, operação e tração, né? Então, validação, muito olhando para tecnologias emergentes, e o modelo de negócio que essas startups têm, modelo de negócio B2C e B2B, com foco em micro e pequenas empresas. Nosso processo, a gente tem algumas etapas, uma etapa de inscrição, uma etapa de pré-seleção, a gente leva dessa pré-seleção falando com os heads de inovação da Algar, depois a gente vai para uma banca, que é o meu conselho de administração, a gente faz a oferta e aí também negocia o acordo, faz o acordo de acordo com a oferta que a gente fez. Esse processo leva em torno de 5 meses, tá? Nessa jornada, a gente entende que tem 4 grandes momentos, o deal flow muito rigoroso, a gente é muito criterioso no processo, olhando para os critérios de seleção e os parâmetros, como eu mostrei para vocês. O nosso foco é dar acesso ao mercado, então, no primeiro momento, a gente não dá nenhum cheque para as startups. A Algar é uma empresa familiar, a gente acredita muito no relacionamento, esse relacionamento de 12 a 24 meses, mas a gente foca em acesso ao mercado. Isso não impede de futuramente a gente poder liderar uma rodada de investimento. E a gente também prepara, faz todo o apoio de captação de investimento, apoia também no fundraising e a última etapa, que é uma etapa de exit, que é o processo normal desse tipo de operação. Hoje nós temos 6 startups no nosso portfólio, nosso meta é investir em 50 startups em 5 anos. Temos alguns parceiros estratégicos aqui, o Brain, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Algar Telecom. Eu sou o irmão mais novo, né? Minha operação tem 1 ano e 4 meses, inclusive recentemente comemoramos 1 ano. A gente tem a FCJ como uma parceira estratégica de ecossistema de inovação, e principalmente do ecossistema de Venture Builder. Acabamos de fechar uma parceria super importante de co-investimento com o CPQD, e a gente também é mantenedor, um dos mantenedores da Angel Investor Club, onde a gente ali, tanto o Angel quanto também os founders, a gente tem muita oportunidade de gerar negócios ali no Angel Investor Club. Meu time super enxuto, né? Eu sou o CEO dessa operação, o Rafael Santos, que é o gerente de inovação, o Dudu e a Sabrina, que são do Brain e também atuam com a gente, Sabrina de comunicação e Dudu, um analista de buildagem de startups. Então, vou colocar aqui para vocês o nosso QR Code. A gente está com um Investor Day programado agora para outubro. Se você ler esse QR Code aqui, você já vai cair num formulário onde a gente vai poder fazer um agendamento para poder conhecer um pouco da sua startup. Um forte abraço do Borel. Obrigado. Ó, Borel, valeu aí. Você consegue descompartilhar a sua tela agora, né? Sim, consigo sim. Vou parar aqui. Vamos Como lá. é que eu faço? Stop share. Foi. Isso, beleza. Então, aproveitando aqui agora a nossa tradição, já uma salva de palmas aqui para o Borel também, né, Borel? Legal pra caramba, Borel. Obrigado. No ano passado eu vi o Dudu, né, falando ali sobre o Brain, e aqui você
já trazendo esse outro lado da Algar, não sei os colegas, mas assim, a abrangência da Algar, né, do grupo é bem maior, né, do que o Telecom, né, que normalmente vem à nossa mente aqui, né? Mas eu vou pedir agora, né, me ajuda para o meu amigo Michel Costa aqui também, que deve ter algumas perguntas interessantes aí para fazer para o Borel, né? Vai lá, Michel. Tudo bem, Borel? Prazer. É muito Prazer todo legal meu. assim ver uma corporação que vem se reinventando, né? Que vem nesse processo, né? Eu tenho contato com a Algar desde a época que eu era executivo da GetNet, né? Já tive uma vida de CLT, então Uhum. a gente encontra e assim, qual é o desafio, né? De uma empresa familiar, né? Que vem passando por gerações, enfim, e que está no centro lá de Minas e com todas as suas características, entrar nesse formato de inovação aberta e principalmente apostar cada vez mais em veículos alternativos de investimento como uma venture builder, assim, como é que é essa gestão do dia a dia, né? Cara, essa pauta, ela na Algar é top-down. Normalmente você vê em grandes corporações acontecer movimentos pequenos, de baixo para cima, né? A Algar já foi premiada em relação à inovação aberta 3 vezes consecutiva, né? E essa discussão, e quem teve a oportunidade de ir no nosso aniversário de 1 ano agora, os altos executivos estavam lá com a gente, e as startups do nosso portfólio que não os conheciam presencialmente, só por ouvir falar, e em alguns movimentos apartados, assim, online, né, tiveram a oportunidade de ver presencialmente alguns executivos, exatamente mostrando que a gente quer abrir caminho, né? Meu próprio gerente de inovação, ele fala assim, veio também de uma grande corporação de 127 anos, e vocês sabem, a Algar vai fazer 70 anos, né? Então, eu chamo de jovem senhora, né? Eu já trabalhei numa jovem senhora de 127 anos, e a gente sabe o quanto que é desafiador, em alguns momentos, principalmente em relação à inovação aberta, por causa de processos de contratação que é super enrijecido, né? Com muita dificuldade de você gerar negócio de maneira prática para as startups, né? Então, é impressionante como na Algar a gente consegue abrir caminhos e vindo de cima para baixo, né? Então, o nosso desafio aqui é porque a gente é uma relação skin the game, né? Embora a gente tenha alguns parceiros super importantes nesse processo, mas, cara, precisa começar de nós, né? Porque se não começar de nós, acaba sendo mais algo muito fluff, né? Então, a gente entende que precisa começar da alta liderança e a gente precisa abrir caminho de maneira prática e objetiva. Então, por isso que aqui a gente tem um compromisso de dar acesso, porque a grande corporação tem acesso ao mercado. Então, eu preciso contribuir, gerar recursos, gerar faturamento para as startups. Então, primeiro começa de dentro de casa. Então, como na nossa tese está muito claro onde a gente quer encaixar as startups, a gente consegue chegar e falar assim, olha, onde dentro de casa aqui a gente consegue gerar negócio para essas startups. E, obviamente, utilizar a nossa rede de relacionamento para também gerar negócios fora. Por exemplo, algumas startups aqui, a gente está gerando negócios também fora, como empresas como Sul América, como a Mil, empresas como o Creditas, a gente está gerando, né, conseguiu através de uma grande corporação super respeitada, a gente acaba conseguindo também gerar negócios para as startups. Fechando, essa pergunta é super importante, né? Mas então qual é o desafio? O desafio aqui é escalar o volume de negócios para as startups do portfólio, porque aí eu gero cases também de faturamento para o meu portfólio. E com isso eu vou acabar sendo mais atrativo e achar startups mais promissoras, né? Então, obrigado aí pela pergunta, Michel. Espero ter respondido. Perfeito, então, obrigado, Borel, aí mais uma vez, né? Porque são 8 horas e 55 minutos aqui na capital federal do Brasil, né? E a gente vai caminhando aqui para o encerramento aqui das nossas atividades. Para os colegas que estão assistindo aqui, né? Em outras oportunidades, a gente tem, né, uma chance aí de conversar depois entre os colegas também, a gente abre aí, né, os microfones ao final, fica o convite, né? Mas aqui eu estou vendo também que
o compromisso, acho que nós todos temos, né? Família, disso, daquilo, 9 horas da noite não é fácil, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Só para a gente fazer o nosso encerramento aqui, eu vou pedir aqui uma salva de palmas para nós todos mais uma vez aqui, né? A gente faz aqui a interrupção na nossa gravação, não percam os próximos episódios aqui dos nossos pitches invertidos. Tudo de bom, pessoal?